as explicações pelas quais Deus não existe, sendo o referido uma mentira ideológica, e de Jardias de Vasconcelos. Sou bacharel em teologia, com avaliação máxima no exame Univera. Etimologia do latim, cuja tradução, o domínio do conhecimento universal. Portanto, do ponto de vista acadêmico, eclesiasticamente, 10 no exame Univera é mais valorativo que qualquer doutorado. A respeito de Deus, tudo que possa afirmar categoricamente a sua não existência. Deus, apenas uma criação imaginária da mitologia antiga, preservada ainda hoje por uma cultura irracional. Em referência a Jesus como Deus, trata-se de um relatório ideológico fundamentado no mistério da Santíssima Trindade. Não houve milagre. Jesus não caminhou sobre a água. Não expulsou o demônio. A ressurreição de Lázaro, ficção literária. A ressurreição de Jesus, invenção apostólica. Todos os milagres, apenas descrição literária, com o propósito apologético, objetivo, enganar gente pobre, ignorante, favorecendo na união dos povos bárbaros, na afirmação do cristianismo como ideologia de contestação do Império Romano. Sempre tive fascinação pelo cristianismo primitivo, admiração por São Paulo. Fundou uma religião que desagregou o domínio de um império. Deste modo, o Império Romano agregou o cristianismo como religião oficial, superando uma divisão interna de tribos antagônicos. Deste modo, Roma, solidificada com Jesus Cristo, conseguiu dominar o mundo político. Os milagres bíblicos são inverídicos. As doenças incuráveis continuam incuráveis. O dia em que uma pessoa pela fé ficar curada da AIDS, acredito imediatamente em Deus. Sabe por quê? Jesus Cristo não é Deus. Sua existência como Deus fundamenta-se em uma falsidade ideológica, o mistério da Santíssima Trindade. Então Javé
o verdadeiro Deus judeu, em forma de espírito, penetrou no útero de uma virgem. Entretanto, Maria nunca foi virgem. Antes de Jesus, teve outros filhos. Fato comprovado historicamente pela própria Bíblia a respeito dos irmãos de Jesus. Então, o Espírito transformou-se em esperma, engravidando Maria. Em lugar de Jesus, nasceu Javé, sendo o referido à figuração de Jesus. Tal explicação não tem fundamento, pois o fato não aconteceu. Foi um decreto do imperador Constantino, Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Quem não acreditasse que Jesus era Javé, morria. Deste modo, foi estabelecido o mito. A Bíblia é um livro que relata fatos não reais. Nunca existiu a figura de Adão, Eva, a Arca de Noé. Quase tudo que está na Bíblia não corresponde com a realidade dos acontecimentos. Do mesmo modo, o Satanás, o inferno não é um lugar que queima a alma. O inferno significa uma situação de pobreza extrema, ignorância cultural absoluta. Só acredita no inferno quem já está no referido em vida. Do mesmo modo, o paraíso celeste, para onde vão os bons? Quem são os bons? Nada disso existe. Nem o nome de Jesus Cristo biblicamente existiu. Seu nome verdadeiro, Josué de Abá. Os cristãos são tão esclarecidos culturalmente que não conhecem o verdadeiro nome de Jesus Cristo. Os milagres hoje no Brasil são produtos de charlatanice, de espertalhões de mídia, propagadores de mentiras. Portanto, estou desafiando um desses pastores famosos, em nome de Jesus, curar a AIDS. Os pastores operam milagres em doenças curáveis pela medicina. Uma questão de polícia para o Ministério Público verificar. Vendem um produto, recebe pelo mesmo, como se curasse. Com efeito, como não cura, portanto, crime, pois enganam os consumidores. Os curadores da fé, enganadores dos pobres. Conseguir aprovar uma lei que charlatanice religiosa não é crime,
algo parecido com um fórum privilegiado. O Brasil é um país que permite tudo: o enganador, a mentira, a corrupção, o charlatão. Um povo infantil, sem cultura esclarecedora, os aproveitadores da fé fazem fortuna. Quem é Deus? Apenas amor, justiça social, solidariedade humana. Nesse sentido, a sociedade brasileira é inteiramente ateia. A teologia da prosperidade é uma falácia. A teoria de acreditar em Deus e sair da pobreza não tem procedência. A riqueza é produto da exploração econômica humana. A concentração da renda extraída através da mais-valia institucionalizada pelo Estado político dirigido pela burguesia. Deste modo, acreditar que a riqueza é uma bênção de Deus, prática de satanismo, pois Deus, sendo Deus, não poderia permitir alguém ser rico por meio do roubo institucionalizado politicamente. O norte da Europa, o povo é ateu. Não existe pobre. Sendo assim, então Deus prefere os ateus. Posso afirmar categoricamente: não existe o diabo, não existe o céu, um lugar para onde vão as almas dos bons. Não há sequer a alma. A alma é um produto ideológico resultada de uma confusão mental, imaginando ser a cognição a referida. O homem é um primata que conseguiu ficar eretos através do bipedismo. Tem exatamente o mesmo DNA molecular do chimpanzé e do macaco bonobo, motivo pelo qual o homem é o terceiro chimpanzé. Aperfeiçoamento das cordas vocais, fruto do bipedismo, possibilitou a produção do som, o desenvolvimento da linguagem, hoje a cognição elaborada. Com efeito, criaram 1000 ideologias, como se fossem reais. Tais mentiras voltam à realidade sapiens, impondo as mesmas como se fossem verdades. Os homens precisam de ilusões para suportarem os aspectos trágicos da existência. Sobretudo, os homens sem padronização de cultura crítica. Uma nação subdesenvolvida culturalmente. Raramente uma pessoa é normal. A normalidade é complexa, diversa. Os verdadeiros normais são vistos
como doentes. O senso comum determina os padrões comportamentais. O que é verdadeiro quando o verdadeiro é o falso na realidade ideológica. O homem está sozinho nessa breve passagem pelo mundo. A vida será boa se o homem não for ignorante na religião, na política, sobretudo na compreensão científica de todas as coisas. Hoje, nesse momento histórico, o que é o cristianismo? Sobretudo em sua versão pentecostal, uma ideologia de dominação da pobreza no uso político, no estabelecimento do neoliberalismo. Portanto, contra as transformações sociais, mantendo os pobres na miséria como forma de dominação política e ideológica, sendo que a fé transformou a desgraça em virtude e a virtude em salvação da alma, como se no mundo existissem duas realidades, sendo que a fé sustenta-se na terra o estabelecimento do inferno. E de Jardias de Vasconcelos.